Bora trabalhar. Oferecimento Óticas Viniques. Acesse nosso site e solicite um orçamento online. Hora de bora trabalhar, hora de conversar com o Dr. Manuel Neto para falar um pouco mais com você de casa que está acompanhando a gente. Doutor, tudo bem? Bom dia. Bom dia mais uma vez. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao programa, esclarecendo as dúvidas do povo de casa. E olha, são inúmeras as perguntas que a gente recebeu hoje. Eu escolhi algumas aqui, doutor, para a gente falar um pouquinho sobre demissão. Pode ser? Pode ser. Tá combinado? A Leila, ela é empresária, mandou através do Instagram e ela questiona o seguinte: se o empregado for escalado para cobrir férias de outro empregado e se recusar, tendo em conta que esse empregado já possui a advertência, isso pode gerar justa causa, doutor? Veja só, Lércio, a regra geral é de que o empregado ele deve acatar essas ordens emanadas do empregador, inclusive sob pena do empregador utilizar o seu poder disciplinar. Mas, veja só, cabe ao empregador também utilizar esse poder disciplinar com o devido comedimento, né? Com razoabilidade, com proporcionalidade. Pelo caso narrado, me parece que já há um histórico aí, inclusive, de insubordinação desse trabalhador. Então, nesse contexto geral, embora nos faltem alguns elementos de detalhamento que podem ser importantes, como, por exemplo, como se deram os fatos, qual foi o prejuízo, né? Até prejuízo econômico, se houve ou não em decorrência dessa situação, mas nesse contexto geral, atendendo ao questionamento, atendendo à pergunta, é possível sim que seja gerado, em tese, uma rescisão por justa causa. Doutor, falando em justa causa, aproveitando isso, uma questão que é muito recorrente: quantas justa causas tem que ter para ser mandado embora? Como que isso funciona? Esse é um excelente questionamento, Lércio, inclusive o questionamento de muitas pessoas, porque justamente a lei ela não cuidou de precisar qual seria, enfim, esse número mínimo. Inclusive, esse é um ponto que traz muita insegurança, tanto a empregados quanto a empregadores. O que a gente recomenda, então, nesse caso, é que o empregador ele se utilize, então, sempre, né, com o comedimento daquelas advertências, daquelas suspensões, inclusive almejando propiciar ao empregado que ele corrija aquela conduta defeituosa dele, que ele possa, então, se aperfeiçoar com essa advertência e se corrigir, algo que não aconteceria, evidentemente, no caso de uma abrupta rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Agora, veja só, Lércio, a gente não pode perder de vista que existirão sempre situações tão graves que uma única situação, ainda que o empregado não tenha nenhuma advertência, poderá sim gerar a rescisão também por justa causa. A Maria Almeida mandou para cá, doutor, e caso o empregado pratique irregularidades no período de aviso prévio, o empregador ele pode converter a dispensa sem justa causa em dispensa por justa causa? Perfeito, mais um excelente questionamento. É muito interessante, porque veja só, no caso do aviso prévio trabalhado, o contrato de trabalho ele ainda tem segmento. Então é muito razoável a gente imaginar justamente que poderá ocorrer alguma situação de advertência ainda durante esse período, poderá também, em situações mais extremas, até mesmo uma suspensão, quando não até inclusive a rescisão por justa causa, ainda que dentro do período do aviso prévio trabalhado. Doutor, Eliana mandou através do Instagram: meu marido trabalha em uma empresa há 4 anos. Por 2 anos, foi presidente da CIPA. Em dezembro, ele foi mandado embora, mas a estabilidade dele ia até junho. Ele não deveria ser indenizado? Nota, Lércio, é uma questão extremamente interessante, porque num primeiro momento, a gente tem a informação de que ele integrou a CIPA. Como integrante da CIPA, caso ele tenha sido eleito, automaticamente ele vai passar a ter a estabilidade e a projeção da estabilidade por 1 ano após o término do mandato. Então, nesse contexto, seria muito fácil a gente concluir que realmente existe razão à pergunta. Ele teria essa suposta estabilidade mesmo até meados do ano e deveria ter sido indenizado. Entretanto, existe o contraponto dessa moeda. Pode também ele ter integrado a CIPA como um membro indicado pelo empregador. Entendi. Aí já muda tudo. Muda tudo, porque nesse caso a lei não lhe defere estabilidade alguma. Ele não vai ter direito à estabilidade, por conseguinte, ele não vai ter direito à indenização. Tá, mas e nesse caso, como é que a gente chega então a essa conclusão, afinal de contas? Foi eleito ou foi indicado apenas por essa pergunta? Veja, se nós notarmos a peculiaridade de que vem a informação de que esse empregado, ele
foi presidente da CIPA. E como presidente da CIPA, esse é um cargo de indicação do empregador, então, nesse contexto geral, é possível a gente concluir que ele não foi eleito. Foi indicado. Indicado. E como indicado, chegou a ser presidente da CIPA e que, portanto, não faz jus à estabilidade e nem, por conseguinte, à indenização pretendida, Laércio. Então, são dois casos, duas situações que têm que ser analisadas. Perfeito. Doutor, forte abraço, um ótimo dia e você deve seguir lá. Quer tirar alguma dúvida? Esclarecer algo com relação a isso também? Quer mandar perguntas com relação ao trabalho para a semana que vem? Vai lá, dr.manuelneto no Instagram. Doutor, forte abraço, tá bom? Forte abraço, agradeço. Valeu, tamo junto. Doutor Manuel Neto toda semana batendo papo, conversando com a gente e deixando você muito bem informado.